sejam super bem-vindos à nossa terceira aula do projeto Pedido Perfeito. Essa é uma aula que com certeza vai agregar muito aí no seu dia a dia, nas suas postagens, para você vender ainda mais com uma experiência mais acolhedora para o seu cliente, que visita a sua loja, que deseja seus produtos de forma a conectar através das legendas. Bom, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Michele, eu sou mentora de lojistas de calçados que desejam vender todos os pares antes da troca de coleção. E esse bate-papo hoje super especial que eu trago para vocês é nós sabermos comunicar como com as nossas legendas. Como fazer as legendas impactantes para tornar os nossos produtos ainda mais desejáveis, ainda mais atrativos para as nossas clientes. Então, vou compartilhar com vocês o slide para que vocês possam entender e perceber melhor como fazer essas nossas, como que nós vamos fazer essas nossas legendas se tornarem ainda mais impactantes. Bom, então esse é o nosso tema do bate-papo de hoje. Como criar legendas que vendem mais que o próprio produto. Então, quando eu falo sobre esse projeto, Pedido Perfeito, é exatamente fazer os lojistas de calçado saírem do modo sobrevivência e começarem a vender com estratégia. Bom, o que que eu ensino, né? Como eu disse, eu ensino essas lojistas através de aulas, através de mentorias, a estarem com seus estoques girando de uma forma mais rápida, porque a gente sabe que quanto mais rápido a gente gira, com preço cheio, melhor e mais lucrativo se torna o nosso negócio. Então, eu vou ensinar para vocês, sempre nesses bate-papos, como que a gente vai deixar de inflar o estoque, como que nós vamos deixar de depender de desconto e virar, né, essas vendas, fazer essas vendas acontecerem para o caixa não ficar travado. Esse é o projeto Pedido Perfeito. Fazer vocês entenderem com a prática de uma lojista, porque eu sou lojista há mais de 23 anos, há quase 25 anos aí, nesse mercado, nesse varejo de calçados, já vivenciei altos e baixos, e o que eu posso trazer para você para agregar sempre vai ser um grande prazer. E hoje, o que que eu vou te mostrar hoje nesse nosso bate-papo? É como criar essas legendas, porque muitas vezes o nosso calçado, ele é excelente. O preço tá ok, tá correto. O estoque, ele foi bem comprado, mas a mensagem ele não vai preparar para a venda. Então, é isso que é o intuito de mostrar para vocês, a importância das legendas nos posts que você faz. O que que diferencia essa legenda comum de uma legenda que vai gerar impacto, que vai gerar desejo, que vai trazer a necessidade do cliente à tona para ele estar comprando cada vez mais da gente? Isso é que é fazer acontecer de verdade. No dia a dia, colocando a mão na massa e fazendo de verdade. Então, se seu post está lá meio morto, se você só posta e pronto, não faz uma explicação, não aguça uma vontade ali do cliente, nós precisamos mudar e essa mentalidade sua vai mudar a partir de hoje, tenho certeza. Bom, quando eu falo, né, sem inflar estoque, deixar que o produto esteja no armário da cliente. Fazer com que o cliente perceba o valor agregado do nosso produto, que a gente não precisa simplesmente, cliente só vem quando tem desconto, cliente só vem quando tem desconto. Não, gente, a gente não pode ter isso, tá? E aí deixa o que eu gosto de falar muito para vocês, né? É exatamente que nós precisamos fazer acontecer de verdade. E a história que eu gosto de trazer para vocês, que eu gosto de mostrar, que ela se repete todos os dias nas lojistas, é o quê? Que a lojista, ela escreve sempre a mesma coisa, posta uma foto bonita, faz até, né, um cenário legal, mas só a foto, que eu ensinei até na aula passada, só a foto, ela vai ficar legal a foto, mas ela precisa ter algo a mais, e essa legenda vai trazer esse impacto. Então, muitas vezes você posta a foto maravilhosa, coloca, chegou novidade, tá lindo demais. Disponível do 33 ao 40, em napa ou em cor, e simplesmente depois fala assim: puxa vida, Michele, mas eu faço as fotos bonitas.
Eu coloco lá o valor do produto, eu coloco disponível quais tamanhos, mas o Instagram para mim não funciona, porque meu cliente só quer preço. Aí, quando você me fala isso, eu falo que você é que não está conseguindo chegar até seu cliente para despertar uma vontade de consumo. Porque a cliente, gente, ela não compra sapato. É isso que a gente tem que entender. Cliente compra o sapato que vai resolver a vida dela, mas não o sapato em si. É isso que nós temos que mostrar. Então, quando a legenda não cria esse contexto, o calçado vai virar só mais um par bonito ali no feed. E para quem trabalha com calçado, eu falo que isso é muito perigoso, porque o nosso estoque parado, qualquer estoque parado, ele custa caro, não é assim? Custa muito caro. Então, quando eu falo para você que a cliente não compra só o sapato, é exatamente você começar a colocar isso na sua mente, para você, ao criar uma foto, ao criar um vídeo, um reels, sempre ter uma legenda que agregue mais, que estimule mais o consumo. Para trabalhar, a gente precisa de trazer esse conceito a mais para a gente agregar mais valor. Então, a cliente, ela não quer só um sapato. Por que que eu falo que a cliente não quer só um sapato? Quando eu trago para vocês, a cliente não quer só um sapato. Por que que ela não quer? Gente, a cliente, ela quer o quê? Ela quer conforto, ela quer praticidade, ela quer segurança, ela quer autoestima, não é isso? E a nossa legenda precisa falar exatamente sobre isso. Puxa vida, eu posto sandália e coloco lá, sandália de napa disponível do 34 ao 39, salto médio. Pronto, coloquei, certo? Esse vai ser mais comum que os lojistas fazem. E aí, como que é ter uma legenda estratégia? Ter algo que vai agregar mais? Eu colocar como se eu estivesse conversando com a cliente. Essa sandália é a sandália de quem precisa passar o dia inteiro fora. E ainda chegar arrumada à noite sem dor no pé. Você compraria a primeira sandália que eu apresentei, sandália Napa, salto médio, numeração 34 ao 39, ou eu, além dessas informações, eu colocar isso, que essa sandália é para quem precisa passar o dia inteiro fora, né? E ainda chegar arrumada à noite sem dor no pé. Para você que trabalha fora, isso é interessante ou não? Para você que tem muita dor no pé, ter uma sandália que não vai te incomodar o pé, é legal ou não? Então, você está respondendo as perguntas que a cliente, porventura, vem a ter. Não é isso? Então, conforto. A cliente quer passar o dia confortável, o dia inteiro, sem sentir incômodo no pé, sem precisar tirar o sapato no meio do expediente. Meu Deus do céu, que desagradável, não é isso? Às vezes o calcanhar está machucando, não é assim? Então, quando você cria esse não vai doer o pé, você também faz a cliente pensar, puxa vida, essa sandália deve ser boa mesmo, não é assim? A gente começa a pessoa quer colocar esse sapato no pé para ver o conforto dela realmente. Quando a gente traz a praticidade, ela quer um calçado que combine com várias roupas, com vários looks que ela já tem, não é isso? Que sirva para diferentes ocasiões que ela vá. Olha como que é bacana uma sandália que traz praticidade, que traz conforto, que traz praticidade. É uma sandália que é segura, ou seja, ela quer se sentir confiante, ela quer se sentir confortável ao caminhar, que não escorregue, que, né, que não seja aquela sandália que escorregue, para ela poder ter essa segurança no dia a dia. E ela também, com um calçado elegante, com um calçado que traz tudo isso, ela vai se sentir mais confortável, mais arrumada, não é isso? Vai levar com certeza a autoestima. E a cliente, gente, ela compra quando ela tem esse valor agregado, quando ela tem essa percepção do valor do produto, fica muito mais fácil a gente vender. Então, eu trago um exemplo para vocês aqui, que é exatamente, né? Quando eu coloco só a sandália de salto médio, sandália de napa e salto médio, e uma sandália para quem precisa estar o dia inteiro confortável e ainda chegar arrumada à noite sem dor no pé. Isso mostra o quê? A transformação, o benefício na vida real do seu cliente. É isso que faz a diferença. Então, quando nós entendemos isso, a gente começa a perceber a importância da legenda. Esse é o primeiro ponto. Então, o seu cliente não quer somente o sapato. E o segundo ponto que eu trago é que quem vende
é a cena, não o produto. Como assim, Michele? Como que é que nós vamos, como que eu vou entender? Gente, o cliente compra quando ele imagina usando, não é assim? Nós, quando nós imaginamos usando calçado, a gente, opa, esse calçado vai ficar muito legal para aquele look que eu tenho. Mas quando eu falo que esse sapato que você calça, que esse é o sapato que quando você calça, você vai ficar bem vestida sem esforço. Opa, eu vou ficar bem vestida sem esforço. Esse conceito que eu passo, ele por si só vende. Então, quando eu crio essa legenda, ela já vem com uma cena. Esse é o sapato que você calça quando quer estar bem vestida sem esforço. Puxa vida, então esse sapato é o que eu preciso. Então é algo que transcende ali o puro sapato, mostrar o sapato. Então criar esse contexto, gente, é muito diferente, né? Essa frase, ela transporta o cliente para um momento específico na vida dela, não é assim? Ela mostra uma transformação. Então, eu posso falar que essa é a rasteirinha que vai te levar do escritório ao happy hour sem precisar trocar. Olha a cena que ela vê. Eu estou no escritório e eu vou para o happy hour com essa rasteira. Então, a cliente, ela já está visualizando o dia inteiro dela. Desde a hora que ela está no trabalho até a hora que ela vai descansar, até a hora que ela vai para o happy hour. Eu tenho que falar também sobre essa sensação é aquele salto que você esquece que está usando de tão confortável que ele é. Olha isso, a gente está vendendo a experiência, não é isso? Não só o objeto físico calçado, mas a experiência de estar elegante, de estar arrumada, porém com um salto que você nem percebe que está usando. Então, isso gera uma cena na cabeça do cliente. Então, quando a gente consegue criar esse contexto com as palavras, as nossas vendas, elas acontecem muito mais. É isso que a gente precisa entender. A legenda nossa, ela precisa antecipar uma objeção. Então, vamos imaginar que a cliente já vai pensar assim: ai meu Deus, será que esse sapato machuca? Será que esse sapato vai apertar meu dedinho? Será que esse sapato combina com os looks que eu tenho? Será que, não é? Tem muita objeção, o cliente não tem muita objeção? Será que essa cor vai dar certo com o look? Então, quando eu tenho uma legenda que antecipa essa objeção, eu vou responder meu cliente antes, eu vou o quê? Eu vou trazer uma resolução para ela do problema antes que ela traga para mim. Então, se eu coloco assim, se você evita salto porque seus pés doem, esse modelo foi pensado para isso. Gente, a pessoa vai querer ou não experimentar esse sapato de salto? Com certeza, né? Por quê? Porque a confiança vai gerar essa venda. Então, essas dúvidas são sempre muito comuns. As clientes sempre perguntam: será que vai machucar? Será que combina comigo? Será que é confortável mesmo? Será que vai valer o investimento? Então, quando eu tenho essa legenda já vai responder antes do questionamento da minha cliente. Então, é exatamente isso que eu preciso. Porque quando eu gero confiança, eu vou ter venda. Então, se eu coloco, por exemplo, o Scarpa, eu coloco escarpão preto, numeração completa. A cliente vai continuar o quê? Com todas as dúvidas, não é? Eu simplesmente falei que é o escarpão preto e tem numeração completa. Mas se eu mudo a forma de colocar, se eu coloco o escarpão que não machuca, o bico é levemente arredondado, para os seus dedos não ficarem espremidos, o salto estável de 7 centímetros, que vai te ajudar a deixar você, que vai te deixar mais elegante, sem sacrificar o seu conforto. A cliente vai se sentir segura e toma a decisão de compra, com certeza. É isso que a gente precisa fazer, essa antecipação de objeção. Conseguiram entender aí o que nós temos que criar com a legenda? Isso, gente, ajuda muito na venda sem você estar presente. Ela já vai com o intuito de querer aquele calçado, porque ela viu a postagem e você já deu o quê? Opa, esse calçado é aquele que eu preciso. Então, isso a gente precisa entender muito, tá? E uma boa legenda, ela já vai filtrar os nossos clientes. Como assim que vai filtrar os nossos clientes? Vamos entender como que é esse quarto item que eu trago, a legenda que filtra o cliente. Gente, quando a gente está com uma legenda errada, vai atrair cliente errado. Então, quando a gente só fala de preço, a gente educa cliente para preço, para comprar somente se tiver desconto. Então, quando eu tenho uma legenda estratégica, ela vai selecionar quem entra, quem pergunta, quem compra, não é isso?
Quando eu tenho essa legenda ela vai ser mais impactante. Então, eu não quero vender para qualquer pessoa. Eu quero vender para a pessoa certa aquele produto. Eu quero oferecer para cliente que vai ver valor no meu produto e que não vai me questionar o preço. Então, quem entra, né? Às vezes a nossa legenda vai definir o perfil de quem está lendo, que interessa em nos acompanhar. Mas e quem pergunta é exatamente a forma que a gente comunica que vai ficar as dúvidas ou não para serem respondidas no direct. Gente, e no final, quem compra realmente vai finalizar a compra com uma facilidade muito maior. Então, esse é o intuito de criarmos e termos legendas para os nossos posts. Não deixe de postar sem colocar uma legenda. A legenda é um complemento que vai aumentar as suas vendas, vai facilitar o pedido das suas clientes. Porque você, através da legenda, você vai quebrar objeções, você vai mostrar os benefícios, você vai colocar a numeração, vai colocar o valor. É importante. Ah, mas eu não posso colocar o valor porque senão o concorrente vai copiar de mim. Esquece o seu concorrente, trabalhe o seu negócio da melhor maneira, da melhor forma, agregue valor ao seu produto e o seu cliente virá por consequência. Esquece de pensar que, meu concorrente, se eu colocar 200, ele vai colocar 189. Se eu colocar 199, ele vai colocar 179. Gente, para com isso. Para com isso. Comece a concentrar no seu negócio. Comece a fazer os posts que vão gerar uma autoexplicação para os seus clientes, como se você estivesse com eles ali na hora que eles estiverem lendo seu post. Isso é muito importante. Então, aqui, né, eu trago um pedacinho do que a gente já aprende lá nas nossas mentorias, nas nossas aulas, porque são muitos detalhes. Então, antes da gente ter a troca de coleção, a gente tem que ter intenção, a gente tem que entender o momento certo, a gente precisa ter as nossas legendas alinhadas com os nossos produtos, com as nossas campanhas. Isso faz com que a gente tenha o pedido perfeito, ou seja, nós vamos comprar certo, nós vamos vender mais rápido e nós vamos colocar dinheiro no caixa, sem sobrar par no final da coleção. Isso é muito importante. Então, vamos aplicar o que você aprendeu, tá bom? E aí eu tenho para você que está comigo aqui, que gosta desses bate-papos de lojista para lojista, eu tenho um diagnóstico gratuito da sua loja de calçados. Se você tiver interesse, eu liberei alguns horários. Eu quero muito que você já agenda lá para mim. É só você pedir mesmo diagnóstico, lá no link da bio tem, no meu perfil tem, e porque nesse diagnóstico eu vou ajudar você, com a experiência que eu tenho, com a vivência que eu tenho, com os tropeços que eu já, né, que eu já bati cabeça demais, já errei demais, eu vou te ajudar a enxergar exatamente esses pontos cegos que estão travando as suas vendas. Onde está a sua falha de comunicação? Quais são as oportunidades que você está perdendo para vender mais com o estoque que você já tem? Então, é algo prático, é simples, é direto, é uma reunião que eu faço pelo Zoom, então é um bate-papo direto com você, com 7 áreas da sua loja, para a gente poder entender esse contexto, para eu poder te ajudar com o diagnóstico, tá bom? Ele é gratuito, lembrando que ele é gratuito, tá, gente? Então, se você tem interesse, já cadastra rápido para poder a gente agendar esse diagnóstico. E, bom, na próxima aula, claro, sempre vai ter algo especial, sempre vai ter aquela virada de chave, aquele incremento para você fazer as vendas acontecerem cada dia mais na sua loja. Então, fica comigo, já chama uma lojista para estar participando também. E se fez sentido, né, esse bate-papo, continue acompanhando essas nossas aulas que acontecem todas as terças aqui no Zoom. Porque, gente, vender mais não é sobre postar mais. Eu sempre falo isso, né? É sobre o quê? Vender com intenção. Postar por postar, todo mundo posta. Então, nós precisamos ser mais intencionais para que a nossa venda aconteça muito mais. Beleza? E aí, gente, tem também, né? Já falei da nossa próxima aula. Se você que está aí comigo no YouTube, já segue, né, esse canal, já dá o like, ativa as notificações para você sempre estar recebendo conteúdos semanais que eu faço de bate-papo de lojista para lojista.
Porque, afinal de contas, eu gosto muito dessa frase. Se você, né, quer vender todos os pares antes da coleção, você precisa entender que isso não é sorte, mas é método. É o quê? É um passo a passo que você precisa executar para que você não fique a louca daquele calçado que está até o teto, a louca daqueles pares que não sai de jeito nenhum, a louca da loja que já não aguenta mais fazer promoção. Por quê? Porque já tá, os clientes só pedem preço e desconto. Então, não é sorte, tá? Vender todos os pares não é sorte, é método. E se você quer chegar mais rápido aí na troca de coleção sem esses pares, sem esse estoque encalhado, eu peço para você seguir o canal, para você estar dando like, ativando as notificações e seguindo também o perfil do Instagram, onde todos os dias tem conteúdos novos no feed. Todos os dias tem pontos, insights valiosos, vividos da prática, trazidos do dia a dia das minhas lojas de calçados para a sua loja. Então, se você gostou, fique comigo, esteja comigo, já convido mais lojistas de calçados para fazermos uma comunidade que realmente faz a diferença no varejo móvel. Tá bom? Beijos, nos vemos na próxima aula.